Olá pessoal, meu nome é Gilson, eu sou gerente de pós-venda da Marg e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre a segurança e a importância da segurança nos equipamentos na área de pavimentação. Vamos falar mais especificamente sobre as usinas de asfalto, que é o carro-chefe da Marg. Então, aqui comigo hoje está presente o João Vitor, que é nosso técnico de campo, o engenheiro Emerson, que é gerente da engenharia, e o Ricardo, projetista mecânico, que trabalha junto ao Emerson também. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente possa explanar o quanto que isso é importante. Nós temos em nossos equipamentos alguns sistemas de proteção, mas não é só porque a lei manda, é realmente para preservar a vida das pessoas que trabalham em nossas máquinas. Então eu gostaria que o João começasse falando sobre a importância, no seu ponto de vista, João, a importância de termos isso na nossa máquina. Perfeito, ótima pergunta, Gilson. A gente tem que tentar sempre conscientizar um operador, um encarregado ou o pessoal de manutenção do equipamento e a respeito dos espaços confinados que a gente tem no equipamento, né, que é a parte do secador, a parte de filtro de mangas. A gente tem ali algumas partes móveis extremamente de risco, né, que inclusive a gente coloca alguns adesivos ali, né, que são partes quentes, móveis, enfim. Um exemplo, o nosso misturador, quando o pessoal vai fazer uma manutenção, uma limpeza, trocar aleta, braço de mistura, tomar o cuidado sempre, né, de desligar o painel, né, bater chave de emergência, fechar a porta, né, para ter total certeza de que o equipamento não vai ser energizado, né, durante essa manutenção, né. Assim como o secador, muitas vezes a gente tem que entrar no equipamento para fazer alguma intervenção ali, trocar um ring do bico atomizador, fazer uma limpeza, algum ajuste, né, interno ali dessa parte do queimador, os eletrodos. E tomar esse cuidado também, gente, de deixar o painel desenergizado, chave de emergência desligada, se possível fechar a cabine e chavear a cabine para não existir a possibilidade de energizar esse equipamento, né? Porque toda manutenção tem um risco, mas é um risco calculado e tem que ser um risco seguro, que não possa existir essa possibilidade, que não exista essa possibilidade do pessoal sofrer algum acidente. Assim como os tanques, né? Uma inspeção de tanque de combustível, tanque de asfalto, no início de uma obra. Nós enchemos o tanque com água para fazer o teste hidrostático nosso, esvaziamos e a gente entra dentro do tanque, né? Nós entramos, o operador, o encarregado da usina, nos acompanha para fazer uma inspeção em serpentina, em tubulação, corpo do tanque, não é? Isso também é um espaço confinado que tem que ter sempre alguém na parte de cima, na janela de inspeção, cuidando, verificando se está tudo bem, se não está faltando oxigênio, se o pessoal não passou mal, né? Porque são espaços de extremo risco, né? Então, que o operador, que o encarregado, quando esteja sozinho, sem nosso acompanhamento em campo, né, que faça essa supervisão, que tenha esse cuidado para não ocorrer nenhum acidente, né? É bem comum, né, João? Tu que está bastante no campo também, o pessoal remover a NR12 para fazer a manutenção e acabar deixando sem a NR12 porque fica mais fácil dele fazer a próxima lubrificação, fica mais fácil dele fazer a limpeza, tirar alguma pedra que possa estar atrapalhando ali. E nisso daí o tempo passa, chega alguém que não tem o mesmo treinamento e acaba acontecendo uma tragédia, né? Então é muito importante a gente, sempre que desmontar a NR12, montar o mais rápido possível. O ideal é nunca rodar a máquina, né, sem as proteções, mas caso isso aconteça por algum motivo, a gente montar o mais brevemente possível. Perfeito. João, tu que estás no cotidiano com o cliente, como que tu, até fazendo uma pergunta, como tu enxerga essa, complementando o que o Ricardo falou, porque geralmente existem muitos equipamentos que a gente precisa remover a NR12, a proteção mecânica, para fazer, para alguma manutenção, para uma calibração. Essa remontagem ocorre? Essa é a primeira pergunta. E como tu enxerga também, e como tu vivenciou, como que é essa preocupação perante operadores, auxiliares, até às vezes o próprio dono, que é o cara que faz a operação, eles
tem esse cuidado, eles têm essa preocupação em campo ou tipo assim, a prioridade é a operação muitas vezes? Muitas vezes por uma necessidade de operação, né? O pessoal acaba removendo, eu vou dar o exemplo das correias dosadoras, né? O pessoal acaba removendo essas proteções da NR12, né? Para fazer algum ajuste, né? Para alinhar a correia, para conseguir ter acesso ali. E muitas vezes por uma característica do material do cliente, um material muito molhado, o cliente não tem uma cobertura para o material, ou às vezes a lona é ineficiente ou curta, e o material fica exposto a intempéries, a água, muito próximo ao solo ali, a pá carregadeira acaba pegando esse material contaminado, úmido, e esse material acaba agarrando na parte baixa da correia, né, e freando a correia muitas vezes, né. Então, quando acontece isso, a gente conclui uma entrega técnica e por uma necessidade de operação, a gente acaba orientando o cliente, olha, quando tu conseguir, né, deixar esse teu material seco, estocado, com uma classificação ok, tu remonta essa proteção porque é extremamente necessário. Mas nós orientamos, né, a gente põe isso, inclusive, em relatório para o cliente ficar ciente dessa situação, que é uma recomendação de segurança e de proteção da fábrica, mas nem sempre isso é uma realidade, né? Então, a gente não segue em campo depois de uma entrega técnica, pós-entrega técnica, para conseguir fiscalizar isso, né? Respondendo a tua... Sim, não, é isso aí, João. É porque, só para complementar também, pegando essa gancho aí, porque hoje as proteções mecânicas, a gente chama NR12 e complementa outras situações de parte elétrica, elas não são um acessório do equipamento, elas são um requisito do projeto. Então, hoje a gente se preocupa muito na fase de projeto para ter esse tipo de proteção, já para garantir a qualidade e a saúde do operador e das pessoas envolvidas aí no processo. Então, às vezes, eu sei que às vezes dificulta, mas esses pontos são necessários porque a gente estabelece e cria um projeto em cima de uma normativa, né? Então, por isso da pergunta de como isso é aceito no mercado, né? Como que o cliente enxerga, porque às vezes é uma barreira que a gente está criando, mas é uma barreira que é para salvar uma vida, entende? Sim, exatamente. Sim. Mas era nessa linha aí de construção. Eu acho que é importante ressaltar aí essa questão toda da segurança que a gente procura proporcionar para o nosso cliente e para o operador desse cliente, das pessoas que estão envolvidas ali ao redor da máquina, né? A gente sabe que na hora de regular o equipamento ou na hora de fazer uma manutenção, às vezes se perde um pouco de tempo a mais com essa desmontagem e montagem. Mas isso não é simplesmente pela normativa, a gente sabe que é obrigatório e tal, mas é principalmente nessa questão de cuidar da vida, né? Isso aí. Porque ninguém quer perder uma unha, né? E a gente também não quer que ninguém sofra esse tipo de dano. Então o dano físico pode ser, às vezes, até fatal. A gente sabe de tantos casos aí de acidentes que acontecem. A gente espera e faz de tudo para que isso não aconteça. Então a gente procura, a empresa, a Marg, procura seguir as normativas. E a gente também faz dispositivos que procurem facilitar isso, né? Só que a gente sabe que nem sempre o operador segue isso. E a gente pede que as pessoas envolvidas em todo esse processo tenham esse cuidado, porque é uma vida e uma vida não tem preço. Isso aí. Até, Gilson e Ricardo, perdão, eu até queria, Ricardo, da tua ajuda, para te mostrar o que a gente evoluiu em relação às outras usinas, em relação ao Roadway, na parte de proteções mecânicas, facilitou a lubrificação, entre outros pontos. Dá uma contribuição, por favor. Perfeito, Emerson. Esse ponto da lubrificação, né? Sem a gente ter que desmontar a NR12, a gente poder fazer algum ajuste nas correias ali sem ter que desmontar a NR12 também ajuda bastante, né? Sim, claro, não é aquela regulagem inicial quando chega em campo, mas só para um ajuste do dia a dia a gente não tem a necessidade de desmontar toda a proteção, né? Outro ponto são os botões de parada de emergência com a possibilidade de colocar cadeado. Então é um sistema bem interessante que garante que a máquina não vai ser energizada, né, enquanto tiver alguém em uma área confinada, né, como tu trouxe alguns exemplos, João. Sim. Além disso, nós trouxemos uma linha de vida ao longo de toda a nossa correia extratora,
que facilita também, né, tanto para o operador em caso de emergência puxar, quanto alguém que esteja por perto, além dos botões de parada de emergência que são exigidos por lei, né? Eu acho que para contribuir também, toda a parte de comando, ela é 24 volts. Sim. É importante isso, porque isso traz também uma segurança, né? Porque é uma normativa e a gente traz essa segurança que é necessário, né? Então, é uma preocupação que a gente tem e nesse produto, muito mais. Mas todos os produtos Marg contemplam esses benefícios que nem são benefícios e são uns requisitos, né? Nós chegamos a estudar no início do projeto até alguns sistemas por inteligência artificial, com câmera, só que a gente sabe que o importante é a gente barrar de maneira mecânica mesmo, né? A pessoa, por mais que ele queira, ele não conseguir, ou uma pessoa... A gente sempre diz, né, a premissa básica da NR12 é, imagina se é uma criança caminhando ali, né? Só tem que ser mecanicamente a prova de... Mecânica, claro. Isso tudo aí que a gente está conversando aqui é muito importante, né? Porque a preocupação da Marg realmente é ter um equipamento que produza o que o cliente precisa, né? Mas que também tem essa questão de segurança, que é fundamental, né? Então, assim, para a gente encerrar a conversa hoje, eu gostaria que cada um de vocês, assim, desse uma opinião do ponto de vista de cada um, o que vocês acham sobre todos os sistemas hoje que a gente tem implantado nas nossas máquinas, né, visando essa questão de segurança. Claro. Olha, bom, hoje, que nem fazendo um apanhado geral, todos os equipamentos da Marg, todos eles um requisito básico da Marg é a segurança. Então, todos os equipamentos, sejam equipamentos que não são da linha Roadway ou a própria Roadway, todos eles têm essa preocupação de proteção, tanto proteção mecânica, proteção elétrica e qualquer outro tipo de proteção. A gente tem uma proteção também que a gente não falou aqui, que é a proteção química, né? Que quando a gente faz a entrega da obra, a gente tem que criar um muro de contenção, que é uma responsabilidade do cliente, mas é a gente que especifica o tamanho do muro, o dimensional do muro. Então, do viés de projeto de equipamentos, a premissa segurança, a gente pode falar que ela é uma das primeiras, a não ser a primeira, mas ela está interligada a toda a tecnologia da usina. Então, que a gente falou, Gilson, a gente preza, e isso nem é discutível, a saúde e a segurança dos operadores, das pessoas envolvidas nessa operação. Não. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar aqui, né? Sim, com certeza. Essa questão da conscientização, né? Não só essa questão dos nossos dispositivos, mas também a questão de utilização de EPI, né? A utilização de luva para mexer em partes quentes ali e cuidar, a gente tem o cuidado também de colocar adesivos, né, nas partes quentes, partes móveis, né? Mas ainda assim o operador, o pessoal que está trabalhando ao redor da usina precisa ainda assim, né, dispor de óculos EPI, dispor de luva para mexer em algum material ali que tem temperatura. Então, para minimizar esses riscos e esses impactos à saúde, né? E com isso contribuir mais ainda com a segurança dos operadores e todo o pessoal envolvido na produção de massa asfáltica, né? Perfeito, João. E a gente vem falando muito, né, do quanto o operador é o nosso parceiro, né? Sim. Cada vez mais com redes sociais, eles falando da máquina, ele mostrando a máquina o quanto atende a eles. Então é importante que o bem-estar deles, exatamente, né? A gente quer que eles façam um bom trabalho, que eles estejam bem no final do dia, voltem para casa, voltem para suas nas famílias, mesmas condições, ou mais felizes até, isso aí, se possível. Mas acho que esse é o principal, assim, para nós. Legal. Bom, eu queria agradecer então a participação, mas deixar o último recado, né? A gente sabe que o operador, as pessoas que estão envolvidas ao redor da máquina, muitas vezes estão sob pressão, precisam produzir, precisam botar a máquina para rodar, mas o que a gente pede, nada disso, nem uma pressão vale uma vida. Então, todos têm que ter muito cuidado. Dá para trabalhar ao redor da máquina, dá para trabalhar com a máquina sem ter problema de segurança. Basta respeitar tudo que a gente coloca, tudo que a gente ensina, e a gente sabe que se trabalhar dessa maneira, todos vão voltar para casa, né, como chegaram. A gente quer que voltem para casa intactos e inteiros.
É isso aí. Perfeito. Então tá, valeu. Valeu, pessoal. Brinde aí. Valeu, Brinde à segurança. Segurança. Valeu. Segurança.